Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade, na página 46 e 47 da apostila, ele fala um pouquinho aí de funções pares e ímpares. Então agora nós iremos entrar aí no subtítulo que se chama Características de funções. A primeira coisa é saber diferenciar uma função par de uma função ímpar. Então ele dá lá duas funções, f, definida dos reais para os reais, e a g, também definida dos reais para os reais. Só relembrando, esse é o meu domínio, esse é o meu contradomínio. Então aqui tanto o domínio contra o contradomínio são reais para reais. E aí ele dá as duas funções. A primeira ele diz que f de x é igual a x elevado ao quadrado, tá? E depois a outra, ele diz que é g de x, x elevado ao cubo. E ele pede para observar os gráficos. Então eu tenho aqui, ó, esse primeiro gráfico é da função x elevado ao quadrado, e esse segundo gráfico aqui é da função x elevado ao cubo. O subtítulo dessa matéria é função par e função ímpar. Na página 47, você tem essa definição aqui para a função par e para a função ímpar. Então, ele diz assim, ó, uma função f de A para B, domínio e contradomínio, é par C para todo x que pertence a A. Se você colocar o x positivo no lugar do f e o x negativo aqui, esses valores dão sempre iguais, tá? Na prática, funciona assim. Se você colocar no lugar do x, por exemplo, mais 1 e menos 1, a resposta do y é igual. Se você colocar 2 e menos 2, a resposta do y é igual, ok? Então, eu vou fazer aqui esse primeiro exemplo para vocês terem uma ideia. Eu tenho lá a função f de x igual a x ao quadrado. Como é que funciona? Primeiro, no lugar do x, eu vou colocar um positivo e vou observar minha resposta. Depois, no lugar do x, vou colocar um negativo e vou observar minha resposta, ok? Então, eu venho lá. No lugar do x, eu coloco 1. 1 elevado ao quadrado é 1, ok? Agora, no lugar do x, eu coloco menos 1, o oposto. Menos 1 elevado ao quadrado também dá 1 positivo, ok? O que acontece aí? Quando você coloca valores opostos e as respostas são iguais, tá? Você tem uma função par. Coloquei um positivo e um negativo e obtive a mesma resposta. Então, esse daqui é um exemplo de função par, tá? Agora, eu vou comentar com vocês a função ímpar. Né? O que ele diz lá? Uma função f de A para B é ímpar C para todo x que pertence a A, quando você coloca os valores opostos, uma dá positiva e a outra dá negativa. Vamos ver esse exemplo aí do g de x igual a x elevado ao cubo, ok? Então eu venho lá. A segunda função é g de x é igual a x elevado ao cubo. Primeiro, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 elevado ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1 positivo, ok? Agora, eu vou colocar no lugar do x menos 1. Menos 1 elevado ao cubo é menos 1, que multiplica menos 1, que multiplica menos 1. Menos que multiplica menos dá mais. E 1 vezes 1 dá 1 positivo. Mais 1 que multiplica menos 1 dá menos 1, ok? Então, o que aconteceu nessa função, que é o exemplo de função ímpar? As respostas foram opostas. Quando eu substituí no lugar do x 1 e no lugar do x menos 1, eu obtive respostas opostas. Quando acontecer isso, ela é uma função ímpar, tá? Alguns podem estar se perguntando, professora, substituo sempre 1 e menos 1? Sim, no lugar do x coloca 1, depois, no lugar do x, coloca menos 1. Se as respostas forem iguais, ela é par. Se as respostas forem opostas, ela é ímpar, ok? Depois, ele faz ainda na página 47 uma observação, que está aqui do ladinho, ó. Existem funções que não são pares e nem ímpares. Por exemplo, a função f, definida aí dos reais para os reais,
domínio contra domínio, dada por f de x igual a x ao cubo mais x quadrado. E ele também apresenta aí para vocês, lá na página 47, o gráfico, ok? Então, vamos fazer isso. Primeiro, no lugar do x, vamos substituir 1, e depois, no lugar do x, vamos substituir menos 1, e observar essas respostas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui para preto. Vem lá, ó. F de x é igual a x ao cubo mais x ao quadrado. Primeiro, no lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 1 ao cubo mais 1 ao quadrado, ok? 1 ao cubo é 1, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Mais 1 ao quadrado também é 1, porque 1 vezes 1 daria 1. Então, quando x foi 1, o y foi 2, ok? Então, quando no lugar do x eu coloquei 1, o y foi 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que no lugar do x vou colocar menos 1. Então, vai ficar menos 1 elevado ao cubo mais menos 1 elevado ao quadrado. F de menos 1 é igual. Número negativo elevado a expoente ímpar continua negativo. Nós até já fizemos essa continha aqui ao lado, ó. Então, fica menos 1. Número negativo elevado a expoente par fica positivo. E 1 vezes 1 daria 1. Portanto, eu devo 1 e tenho 1 para pagar, isso dá 0, ok? Essas respostas não são nem iguais e nem opostas. Portanto, essa função, ela não é nem par e nem ímpar. Ó, são funções que não são pares e nem ímpares, ok? Então, refrisando aí, no lugar do x, 1 e menos 1. Se as respostas forem iguais, ela é uma função par. Se as respostas forem opostas, ela é uma função ímpar. E se as respostas não forem iguais e nem opostas, ela é nem par e nem ímpar. Como exercício aí, está escrito no roteiro de estudo, é o exercício 1 da página 50, para que vocês possam treinar. Tchau, pessoal, até a próxima. Se inscrevam no canal, deixem um like e ativem o sininho aí, ok? Firme e forte!